Bom, então vimos os fósseis, o que são os fósseis, quais são os ramos da paleontologia, um pouco sobre a história da paleontologia. Agora a gente vai ver brevemente alguns tipos de fossilização, porque nem todo fóssil é igual, nem todo tem a origem igual, né? São processos distintos que ocorrem, mas o final é basicamente o mesmo. A gente vai ver alguns os mais conhecidos processos de fossilização e um pouquinho sobre quais são os fósseis que a gente encontra no estado de Santa Catarina. Bom, essa imagem aqui é uma imagem clássica que rodou a internet alguns anos atrás, que foi fotografada por um fotógrafo do National Geographic. Isso é lá nas Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos. A gente vê um puma, né, sabe, o puma concolor, que é o leão-baio que existe desde a América do Norte até aqui, sul da América do Sul. A gente vê o corpo de um deles jogado que é ali dentro de um rio, numa parte rasa de um rio que vem das montanhas. Então, essa figura é uma figura didatíssima a gente pode usar na paleontologia para exemplificar como que acontece o tipo de fossilização mais clássico, mais básico que a gente vê. A gente vê ao fundo a fonte dos sedimentos, que é as montanhas, tanto a fonte dos sedimentos quanto a fonte de onde vem a água, de onde a água corre através dos vincos das montanhas e vem por esse rio. Todo o sedimento, seja grosso ou mais fino que vem de lá, ele cruza por esse rio e ele vai cobrindo, vai formando aquelas camadas. Isso é o que a gente chama de um ambiente sedimentar fluvial. Existem outros, mas esse é o mais comum que a gente encontra, né? Porque tem rio para todo lugar. E é onde é o mais comum, assim, entre aspas, para fósseis, especialmente fósseis de vertebrados e de plantas, né? Então a gente consegue ver aquele felino ali morto no fundo daquele corpo d'água, coberto com uma fina película com um pouco de sedimento, mas também já uma esteira microbiana por cima, tapando musgos e praticamente bactérias mesmo, fungos já cobrindo aquele corpo, o que é muito interessante para, digamos assim, para possibilitar uma fossilização, né, o que ajuda o material a não se degradar tão fácil assim quando uma esteira microbiana cobre. Agora imagino, vem logo ali, esse animal ele se decompõe um pouco mais, ele fica em ossos, ou ele fica um pouco assim mesmo. Daí a pouco vem mais uma chuva naquelas montanhas, vem a água, maior volume e cobre esse cadáver e cobre novamente, e ele vai sendo enterrado gradativamente. E ali está a condição interessante para a gente ter um fóssil no futuro. Se eu fosse apostar, esse puma teria mais chances, digamos assim, de ser um fóssil, né? Então, daqui a alguns milhares de anos, alguém que for ali procurar vai encontrar um fóssil, né? Então, é um ambiente clássico, didatíssimo para a gente entender o tipo de fossilização. Muitos dos dinossauros famosos que a gente vê conheceu eles pela TV e tudo mais, programas, desenhos, a maioria deles foi fossilizado bem nesse estilo, assim, nas beiradas dos rios onde eles viviam. A enxurrada levava os restos dele para perto desses rios e aí eram recobertos. Claro que às vezes não é o animal inteiro, quer dizer, na maioria das vezes, às vezes é só uma perna, uma vértebra, um pedaço da cauda, uns pedaços de crânio, às vezes está mais completo, às vezes não. E aí você vai fazer a interpretação da tafonomia para tentar identificar como que era que ele viveu e como que ele chegou a se tornar um fóssil e ficou só aquela parte. Então, né, fiquem com essa imagem na mente de vocês desse puma com um exemplo didático de um organismo que pode vir a se tornar um fóssil, né? Podem mostrar para os alunos de vocês nas escolas e perguntar, né, o que que eles acham, se isso pode se tornar um fóssil ou não, né? Fazer uma comparação. Então, a gente vai ver alguns desses tipos, né? Esse é o mais clássico. Nesse estilo clássico, a gente vai ter muito o que se chama de permineralização. O que que é permineralização?
Os minerais transportados pela água preenchem os espaços vazios de um organismo, como ossos ou madeira, após ele ter sido soterrado por sedimentos. Esta água subterrânea, rica em minerais como sílica e carbonato, precipita de forma um molde interno tridimensional do tecido original, tornando o fóssil mais denso, pesado e durável, às vezes preservando detalhes microscópicos. Que isso, então, imaginem o esqueleto desse puma soterrado por sedimentos, camada muito grande de sedimentos por cima, a água percolando, cheia de minerais vindo dessas montanhas, cheia de minerais passando, esses minerais vão gradativamente entrando nesses ossos, eles vão permineralizando esses ossos e vão preenchendo todos os espaços vazios desses ossos, né? Então ele vai gradativamente ocupando aquele espaço vazio e com a maior parte do tempo ele vai substituindo o que era o osso, né? Na permineralização até ele não substitui muito, mas ele fica como uma capa mineralizada, né, por sobre esses ossos. Então esse é um processo muito clássico. Acontece bem mais com ossos e bem mais com troncos fósseis, como esse tronco da imagem que a gente está vendo. Ele é bem mineralizado, bem silicificado, né? Tem bastante sílica, mas a gente consegue perceber direitinho ali todo o xilema, o restos do floema, do que era esse tronco de árvore, né? Tem um corte, né, longitudinal, não horizontal, né? Aí ele tem um corte, a gente consegue ver o que era madeira permineralizada. Esse é um, em vez de um animal, era um tronco de árvore que caiu nesse um ambiente, um corpo d'água. Pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser um mar também, né? Uma laguna, um mar raso, que era muito comum no passado. Então, caiu nesse processo, permineralizou, começou a virar fóssil, né? Muitos desses troncos dessas árvores que são derrubados em grandes tempestades vão parar nos rios, depois vão ter o mesmo destino, né? Vocês percebam uma enxurrada, às vezes, que acontece nesses rios grandes que tem aí no Planalto Catarinense, descendo a serra para baixo, vem um monte de vegetação junto naquelas enxurradas e vai se depositar em algum lugar. Com o passar do tempo, a água vai cruzar por eles, vai mineralizar seus espaços vazios e vai estabelecer uma condição prévia para se ter uma fossilização. Se vai virar fóssil, a gente não sabe. Pode ter N coisas nesse caminho que vão destruir esse material, né? Quando é uma permineralização por sílica, a gente chama silicificação, né? Ela é bem mais intensa também. É muito mais, acontece muito mais, digamos, tem muita sílica no ambiente, né? A parede celular, muitas vezes, fica, mas o interior da célula desaparece e é totalmente preenchido por sílica. Depois ela vai alterando a forma desse material, né? E ela vai degradando tudo que era o resto orgânico e vai assumindo aquela forma, vai ficando exatamente uma forma igualzinha como era aquela célula, né? Os tecidos vegetais é mais fácil disso acontecer. Os ossos às vezes acontece, mas eles acabam que eles incham muito. Acontece uma deformação tafonômica que a gente chama. Mas nos troncos é mais fácil de ter uma permineralização, uma silicificação que fica basicamente um igualzinho como era o tronco quando era vivo, né? Quando é muito acentuado, quando é quase silicificação completa, a gente chama de petrificação, né? Aí vira pedra mesmo, que é o caso desses troncos fossilizados que a gente tem aqui no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Mata. Ali a gente tem esses troncos do Triássico, eram antigas florestas que existiam naquela região, tombavam, caíam com enxurradas, eram recobertos pelos sedimentos, pelas águas dos rios, e a sílica era tanta que adentrava nos seus poros que eles petrificaram, né? Viraram um tronco de pedra, árvore petrificada, por isso que chama a cidade de Mata ali, cidade da árvore que virou pedra, né? Virou simplesmente uma pedra com formato de árvore. É bem comum eles utilizarem até essas pedras para ornamentação da cidade, construírem casas e coisas do tipo naquela cidade ali.
E é muito difícil você estudar esse material porque já não tem mais a preservação celular visível, né? Tem só a forma externa. Então, isso acontece, esse tipo de fossilização. Temos a substituição, que é onde a matéria orgânica original é substituída completamente por um mineral, né, deixando a forma original do organismo. Aí não tem mais nada de matéria orgânica, nada mesmo, mas é um outro material, um mineral. Aí não pode ser sílica, pode ser pirita, pode ser outras coisas que vão, carbonatos, que vão assumir a forma, vai ficar idêntico, igualzinho ao que era o organismo em vida, mas ele foi totalmente substituído, né? A gente tem só aquele molde do que era, né? O caso desse trilobita mesmo aqui. Ele é um pouquinho diferente da permineralização, porque essa permineralização ela preenche os poros, ela não altera tanto, né, o material original, mas essa aqui substitui por completo um outro tipo de fossilização. A gente tem o molde, o contramolde, né? Quando desaparece todo o material orgânico, ela fica um molde do que era o organismo. A gente consegue ver esse trilobita bem direitinho quem é o molde, quem é o contramolde. Quem é o molde é esse aqui, o molde interno, né? Onde ele foi preenchido pelo o mineral, por basicamente o que era a forma original do trilobita. E o contramolde é essa porção externa que a gente consegue muitas vezes quebrar e tirar, e ele fica o desenho perfeito do que era a face externa do organismo, como se fosse uma máscara que a gente coloca o material, cola a máscara no rosto, retira, sai o moldezinho do seu rosto, né? O contramolde do seu rosto. Às vezes a gente encontra esse aqui só, às vezes encontra só contramolde, às vezes encontra os dois. Então é uma diferenciação. Ele é um tipo de mineralização também, ele vem mais atrelado a essa substituição, né? A dissolução, quando sobra só o molde interno, aí tudo que imagino que o que era o material que formava a concha desse organismo foi dissolvido, né? Devido à água, devido a uma combinação de pH, etc., foi dissolvido e ficou só o contorno externo, ali, e a parte interna, digamos assim, o molde interno, e onde era o contorno da concha foi dissolvido. Então a gente consegue ver só, no caso desses gastrópodes, só as voltinhas da concha, do que era uma concha que tinha por fora. Isso é o que entrou dentro da concha ao longo do tempo e petrificou. Desapareceu, obviamente, tudo que era orgânico. Depois, um tempo depois, desapareceu por fora o que era o orgânico da concha e ficou só um molde interno. Isso a gente chama de dissolução, dissolução da concha do organismo. Aqui a gente tem um diagramazinho mostrando os vários caminhos que isso pode, né, ocorrer a partir de uma concha original, quando o organismo morre, ele pode já ser enterrado e dissolvido e ficar só uma cavidade aqui é onde era o que era o todo o organismo, depois ele é preenchido por um outro tipo de mineral e ficou uma réplica interna dele, uma réplica do que tinha aqui só com a forma externa, perdão. Interna não tem mais nada, ficou uma réplica de minerálica com a forma externa do organismo. Ele pode ser enterrado, o interior ser preenchido de sedimentos, o mesmo sedimento que está do lado de fora, e aí tem outros caminhos possíveis. A concha ela pode sofrer uma recristalização, ter alterado sua estrutura química, e muda a configuração dos cristais, sai a parte orgânica, muda tudo. E depois a gente tem ela, parte do sedimento é erodido, e a gente vai ter direitinho um molde externo, né, onde estava em contato com essa concha, né, que é mais ou menos isso aqui, né, molde externo ou contramolde, esse é um sinônimo. A gente tem o molde interno, que é o que tem dentro, que tinha dentro dessa concha, né? Que é o molde interno.
Aí pode, além de ser recristalizada, ela pode ser substituída por um outro mineral. Ela pode ser dissolvida e fica só a cavidade, que é o que aconteceu aqui nesse caso, né? Aí a gente vai ter um molde interno, e o molde externo está do lado de fora, aqui na parede desse sedimento que a gente consegue ver, né? Aqui ainda ela pode sofrer uma substituição e pode ser comprimida e alterar sua forma original. Ela pode, são todo junto com a matriz sedimentar ser recristalizada e resultando no que se chama de uma preservação como fantasma. Fica só mal um traço do que era a concha ali. Então, isso é para vocês terem uma noção, para verem os tipos, os caminhos, são vários caminhos diferentes que esse material pode chegar e pode se transformar ali no processo de fossil-diagênese até chegar o fóssil que a gente encontra, um molde externo, um molde interno. Eu sei que é meio confuso isso, às vezes até nós tropeçamos nesses conceitos, mas é mais questão não nomenclatural mesmo, né? O legal é entender o processo. É você ver essa figura e entender o que que pode acontecer com uma conchinha ou com um osso ou com outro material quando ele se torna um fóssil. Temos uma outra forma clássica que é a compressão carbonificada. Essa ocorre basicamente em ambientes com pouca oxigenação, né? São ambientes tipo pântanos, pântanos, turfeiras, ambientes que estão cobertos parcialmente com água parada, mares rasos, coisas assim, e onde florestas muito densas, em ambiente muito quente, acabam por morrer e toda a matéria orgânica começa a se depositar no fundo desses pântanos em camadas e cada vez mais camadas, e essas camadas vão se compactando, vão se apertando umas às outras, vai aumentando a pressão, aumentando um pouco a temperatura. E aí, durante o processo de fosfodiagênese, a matéria orgânica ela sofre alteração, todos os voláteis se perdem e resta somente cadeias de carbono, às vezes longas cadeias de carbono. E é o que mantém muitas vezes a forma do organismo, né, do que é geralmente folhas, troncos, às vezes até frutos, folhas, acabam se preservando dessa forma, geralmente em ambientes de florestas de carvão. Isso era muito comum, né, no Carbonífero, que até saiu um período com esse nome que se encontrou muito material assim. Uma porção que a gente avança desse processo é a transformação de carvão, né? Então, depois dessa parte, o negócio vai sofrendo mais pressão, mais acúmulo de sedimento, o carbono vai se perdendo, as cadeias de carbono vão se perdendo cada vez mais, vão se transformando, e a gente vai ter só o carvão, né? Só o carvão mineral depois, que é o além dessa fase de compressão carbonificada. Então, ele é também muito comum. Em alguns casos, a gente começa dessa figura, a gente vê uma folha muito bem preservada, é um processo bem ainda incipiente de carbonificação, né? Mas é muito comum. Tipo de fossilização bem peculiar são os das lâminas carbonáticas. Também não é comum, tão comum no globo, mas ele marca geralmente os períodos mais quentes da história do planeta Terra, onde temperatura muito alta, né, e com disponibilidade de água, mares rasos, lagos, etc. E muita deposição carbonática, muita deposição de calcário, pouco por vias físico-químicas mesmo, o próprio carbonato precipitando na água, outro por ser as carapaças de micro-organismos carbonáticos que acabam morrendo e suas carapaças microscópicas vão se dissolvendo e vão simplesmente afundando no corpo d'água e vão se depositando no fundo desses corpos d'água, vão formando camadinhas carbonáticas, camadinhas sedimentares, que são essas camadas meio amarelo, creme, assim. E se tem um outro organismo que está ali e acaba morrendo
e cai no fundo desses lagos, desses mares rasos, que é uma condição também já anóxica, acaba que ele tem uma boa chance de preservar de forma muito excepcional. Isso ocorreu muito durante o Cretáceo, principalmente o período Cretáceo inferior, ou a transição do Jurássico do Cretáceo, que o planeta Terra era muito mais quente do que é hoje, e havia esses mares e esses lagos, lagos com influência de água salgada, e que tinha essa condição específica para formar esse tipo de depósito. Inclusive no Araripe, no Ceará, é um depósito do Cretáceo Inferior, a bacia do Araripe, formação Crato, formação Romualdo, que eu trabalhei lá com pterossauros, era uma condição assim. Era um lago salobro, mais ou menos, é raso para os padrões de mares, mas é profundo para os padrões de lago. Depositava camadas carbonáticas no fundo, os organismos caíam ali, os pterossauros, dinossauros e outras coisas, e eram muito bem preservados, alguns até em 3D, o que a gente chama de Lagerstätten dentro da paleontologia, onde tem quantidades muito grandes de organismos, tipos diferentes de organismos preservados e muito bem preservados, com detalhes até 3D, detalhes de tecidos moles, entre aspas, e outras coisas. Então, esse é um tipo mais bacana, digamos assim, de fossilização. É um tipo que a gente consegue estudar muito bem e ver detalhes dos organismos que outros tipos que eu mostrei mais atrás para vocês não preservam tão bem. Sei que muitas vezes até os órgãos internos de alguns organismos são preserváveis, são preservados, até a refeição que eles fizeram acabam ficando direitinho mostrado no estômago deles. É comum nos animais ali do Araripe, até de peixes, se sabe que alguns peixes comeram outros peixes, tipos, porque ele ficou preservado no interior dos mesmos. Tem alguma coisa no início da era Cenozoica também, com preservação desse tipo, mas a maioria é a transição Juro-Cretáceo, alguma coisa pouca no Paleozoico também. Outro tipo também muito legal é a mumificação, que é o corpo do animal sofreu uma dessecação natural antes de ser coberto pelos sedimentos, né? E sofreu uma temperatura muito extrema, ele se dessecou, perdeu a sua umidade do corpo, virou aquela como se fosse uma textura coriácea por cima, uma mumificação mesmo, preservando tanto a parte interna quanto externa, e aí deu sorte de vir depois uma enxurrada, uma chuva, cobriu esse animal dessecado, mumificado com sedimentos e está pronto. Foi uma preservação especial, né, que chama de mumificação, né? Um exemplo clássico são esses dinossauros, alguns lá da América do Norte, que também são restos de pele, a gente conseguiu perceber deles que foram preservados nesse processo. Mumificação natural, não é aquela mumificação que os humanos faziam aqui em várias culturas, né, pelo mundo, egípcios e povos andinos e etc. Isso é uma mumificação natural, uma dessecação devido a uma perda de voláteis, calor extremo, perda de umidade, e aí fica uma capa mais ou menos do que era o couro do animal por cima. E por sorte, depois acaba, né, enterrado por sedimentos. E a gente tem um fóssil muito bacana. Tem a criopreservação também, que é muito interessante. Essa se aplica mais a organismos um pouco mais recentes na escala geológica, né, dos últimos milhares de anos. Os casos mais emblemáticos são esses. Parece uma múmia também, mas aí é resultado da preservação pelo gelo, né? Esses animais acabavam caindo em lagos congelados e ali ficavam, né? E ali o gelo não permite uma rápida ação, né, dos decompositores, das bactérias, das enzimas que decompõem as partes orgânicas, e aí um animal fica excelente, fica congelado, fica criopreservado. Ali tem muitos casos no permafrost da Sibéria, está saindo agora com o derretimento, né, com o aquecimento global, está saindo uma diversidade muito grande desses animais que viveram na era do gelo, no Pleistoceno, ali em torno de 50, 30 mil anos atrás. O mais clássico que a gente tem aqui são os pequenos bebês mamutes, né, acabavam se perdendo, caindo dentro desses lagos congelados,
E para a felicidade dos paleontólogos, conseguem encontrar eles muito bem preservados, com os órgãos internos, com DNA, com tudo, que é de onde se tem, né, a esperança de tirar material para clonar esses animais, né? Que aí é uma outra história, um outro caso, né? Se é viável, se não é. Aqui tem um urso também, um urso das cavernas, muito bem preservado, coletado nesse permafrost siberiano, né? Um tipo de fossilização também bem interessante. E por fim, a fossilização em âmbar, que é um vedete clássica dos filmes do Jurassic Park, né? Que eles encontram um mosquito dentro do âmbar, retiram o DNA e recriam os dinossauros. É claro que não é bem assim, a gente sabe. Mas o que é a fossilização no âmbar? É basicamente você imaginar aquela resina que sai das árvores, né? Resina de proteção das árvores. Quando uma árvore sofre uma lesão, tem alguma doença, ela produz essas resinas, cheias de terpenos e outros materiais, que vai cobrir uma área do tronco. E se tiver, enquanto que ela está ainda um pouco mole, se cair um azarado de um organismo ali, pode ser vegetal, pode ser um artrópode, pode ser até um vertebrado, como esse lagartinho aqui, vai cair ali, vai ficar preso, mas a resina vai acabar cobrindo esse animal e vai isolar ele do ambiente externo, né, vai dificultar a ação dos decompositores. Claro que tem decompositores vivendo dentro do próprio organismo que vai decompor um pouquinho. Isso já vai ter uma coisa interessante se o pessoal achar que vai coletar o DNA, vai coletar DNA dos decompositores internos também do organismo. E aí ele vai ser preservado dentro dessa resina. Depois, uma floresta cheia dessas resinas, lembra? Que tem mais facilidade de criar essa resina são as gimnospermas. Uma floresta dessas vai ter muito material produzido, vai acabar de alguma forma ou outra pedaços dessa resina, que a gente chama ainda quando não está bem fossilizada de copal, vai cair num corpo d'água e lá de novo os processos sedimentares vão cobrir, né? Vai ficar preso, vai ficar mineralizado dentro das camadas sedimentares, e como já é essa cápsula de proteção natural de resina, vai ser muito pouco alterado internamente. Aquele organismo vai ser preservado de forma excepcional em 3D, né? E aí a gente vai ter depois objetos que são utilizados até para decoração com fósseis ali, de milhões de anos, né? As minas de âmbar mais interessante, que tem mais materiais interessantes, é essa aqui na região báltica, lá no norte da Europa. A antiga floresta de âmbar, que se chama ali naquelas regiões tipo Estônia, Letônia, Lituânia, partes da Dinamarca também, Rússia. Aquilo ali no Eoceno, quando o mundo era bem mais quente do que agora, eram grandes florestas tropicais, grandes florestas úmidas, e produziu muita resina, toda a comunidade de organismos daquela região ali, mais ou menos 55 milhões de anos atrás, acabou se preservando ali. Depois essas florestas não existem mais, o mar cobriu certas áreas, e esse material ficou preservado em rochas sedimentares marinhas. E depois, com o passar do tempo, ele vai sendo erodido e as ondas vão jogando esses materiais com âmbar para as costas desses países ali, Letônia, Dinamarca, alguma coisa até na Inglaterra, Rússia, Alemanha, e o pessoal vai encontrando nas praias esses materiais, esses âmbarzinhos com vários desses fósseis aí do período Eoceno, lá de muito tempo atrás. Então esse é um dos mais interessantes. Tem um também agora de Mianmar, que é do Cretáceo. O pessoal está descobrindo bastante coisa também que é a esperança de clonar dinossauros, né? Entre aspas, mas aí é uma outra história. Bom, vimos todos os tipos de fossilização, os mais, né? Basicamente todos os importantes. Agora a gente vai ver rapidamente para finalizar, mas e onde procurar esses fósseis? No nosso caso, sim. Onde que a gente vai procurar fósseis? Qual é? Né? É fácil de achar? Não é? Onde é que tem? Como você vai saber se tem, se não tem fósseis por aqui? Primeiro você tem que certificar que há rochas sedimentares. A rocha sedimentar é onde
vai ter todo aquele processo de diagênese e é onde dentro dessas camadinhas vai estar o resto de algum organismo que viveu naquele período, que isso aqui era só sedimento e depois virou uma rocha sedimentar. Então, a ó, grande maioria dos fósseis são encontrados em rochas sedimentares. São, sim, 99,9% são. Você precisa saber se tem rochas sedimentares na imediação que você quer procurar o fóssil. Claro, vai ter raros casos. Aqui eu trouxe para vocês, que é uma rocha vulcânica ou vulcanoclástica. É um sedimento também, mas ele é vindo de vulcanismo. São cinzas vulcânicas. Isso aqui é do Rio Grande do Sul, do período Permiano. E é um resto de uma folha carbonificada que ficou preservada em cinzas vulcânicas. É raro, mas tem. Tem. Claro que predomina são as sedimentares, né? Então, procurar se tem rochas sedimentares nas imediações. E onde que a gente vai ver isso? Os mapas geológicos. Um mapa geológico interessante, esse aqui é de todo o Brasil, ele mostra as grandes bacias sedimentares brasileiras. Depois vocês vejam com mais detalhe, procurem por aí pela internet, veja que há uma diversidade grande de bacias sedimentares. O que é uma bacia sedimentar? É um grande baixio que existia na época e onde todos os sedimentos das imediações foram migrando, trazidos por rios e cursos d'água e foram sendo depositados em camadas ao longo de muito tempo. Aí no mapa das bacias sedimentares, já com estudos geológicos prévios, né, porque a geologia começou antes da paleontologia, a gente tem ideia mais ou menos do quando que elas foram depositadas, né? Que a gente consegue ver as do Mesozoico, Paleozoico e etc. Aí você já começa a ter um interesse de para saber onde é que será que você pode encontrar fósseis, uma bacia sedimentar, rochas sedimentares. Elas podem ser tanto continentais quanto marinhas. Claro, marinhas é mais difícil da gente procurar, né? Aqui no caso da Grande Bacia do Paraná, a gente vai ter muito sedimento, mas só que nós vamos ter um problema que é a cobertura de rochas vulcânicas por cima, né? Então é mais complicado nessa zona da gente achar muitos fósseis. Mas tem reentrâncias, tem partes erodidas que mostram a cobertura sedimentar. Dando um zoom, a gente pega o mapa geológico do estado de Santa Catarina. Esse tem para baixar no site do CPRM, né, brasileiro, que tem os mapas geológicos de todos os estados e alguns até bem detalhados de regiões, assim, e aí você vai procurar quais desses locais têm rochas sedimentares. Claro, vai ter uma legenda enorme que você vai ter que ver aqui pelas corzinhas, se guiar. Geralmente as cores, já para quem está acostumado, já dizem mais ou menos a época, o período que ocorreu a deposição. Tu já tem uma noção mais ou menos de que é o que, só olhando as cores, já quem tem mais olho treinado e já conhece essas legendas que os geólogos fazem, você já tem uma noção onde é mais propício de ter ou não ter. Aí, bom, aqui a gente vai ter, nesse Planalto Catarinense, a gente vai ter muita rocha vulcânica, né? Muito basalto cobrindo esses depósitos sedimentares, o que é mais difícil. Mas aqui no litoral catarinense, além de rochas ígneas mais antigas, que a gente vai ter muita cobertura sedimentar, especialmente da era paleozoica. Nessa legenda a gente vai ali ver Permiano. Permiano é o que predomina aqui, mas tem coisa mais antiga também. Então, existe a possibilidade de você ter uma grande área com rochas sedimentares de encontrar fósseis. Então, eu vou deixar o link para baixar esse mapinha geológico de Santa Catarina, mas é fácil de encontrar para vocês treinarem e verem onde é que tem rocha sedimentar, se nas regiões de vocês tem, se não tem. Será que tem fósseis? Será que não tem? Existem as cartas estratigráficas também disponíveis desses CPRM, ANPM, dessas agências geológicas nacionais e internacionais, que você também consegue ter uma noção do tempo e do tipo de deposição que ocorre em determinados locais, né?
É o que te dá uma noção aonde pode haver grandes depósitos sedimentares. Aqui em Santa Catarina, ó, a gente consegue ver direitinho pegando essa coluna do estado de Santa Catarina, você vê essa distribuição de rochas lá desde o Carbonífero até o Permiano. Veja aqui, por exemplo, Permiano, formação Rio do Rastro, que é uma formação que a gente já sabe de antemão que tem fósseis, mas imagina que não tivesse, é uma grande formação sedimentar, é um ambiente continental, e você vai vendo as legendinhas, vai procurando e vai vendo depois nos mapas aonde que pode encontrar, né? Aqui a gente vai passar rapidamente por alguns exemplos de fósseis que ocorrem no estado de Santa Catarina, né? Esse é um dos mais antigos do Brasil, inclusive. O pessoal estudou um artigo que saiu no ano de 2020. O pessoal encontrou ediacaranos, que são formas dos primeiros metazoários, aqueles organismos de corpo mole que existiram lá em 500 e pouco, 600 milhões de anos, antes da explosão cambriana. Esses ediacaranos a gente encontra na bacia de Itajaí, né? Se vocês verem o artigo, tiverem interesse, eu posso repassar depois aonde mais ou menos que o pessoal coletou. Claro, algumas coisas são às vezes de fundo de mar, são sondagens, mas esses aqui são continentais. Então, observem esses paredões com várias camadinhas de rochas sedimentares. Se tem alguma coisa na região de vocês, não custa dar uma olhada. Ediacaranos são organismos de corpo mole, eles não são muito grandes, é mais difícil de você perceber eles sem ter o olho treinado. Mas fica um indício que pode ter. São fósseis antiquíssimos, 563 milhões de anos nesse caso. Fósseis catarinenses. Entre os mais antigos seres metazoários do Brasil e até, né, até do mundo. Então vejam que registro importante que esse pessoal aqui trabalhou. Ó, Ediacaranos, aqui um exemplo de algumas figurinhas, de algumas impressões corpóreas. Eram organismos muito frágeis, corpo mole, mas mesmo assim o sedimento era muito fininho desse fundo do antigo mar onde eles viveram, e as esteiras microbianas também ajudavam a preservar. Então ficou as impressões mal e mal do corpo desses ediacaranos aí, né, nessa região de Itajaí, nesse antigo mar que existiu lá milhões de anos no passado. Então preste atenção nas camadinhas sedimentares. Se vão encontrar coisas desse tipo, podem ser fósseis. Esses slides aqui foram cedidos para mim pelo professor Maurício Schmidt, meu amigo, fez doutorado aqui na URGS. Ele é de Blumenau, mas ele está trabalhando em Mafra, Santa Catarina, no Sempalho, que é um centro bastante importante de estudo de fósseis, pertence à Universidade do Contestado, uma universidade privada, mas eles têm bastante coisa, eles têm um museu muito legal, eles têm muitos materiais de várias coisas, inclusive tem materiais de pterossauros que eu até preciso ver, e eles têm de vários períodos, muitos fósseis catarinenses. Então é recomendado que vocês visitem quando estiverem nas imediações de Mafra, dê uma visitada no Sempalho, procurem o Maurício lá, que é paleontólogo, fala que eu mandei um abraço para ele, e peçam para ele mostrar os fósseis para vocês. Aí vocês vão ver a riqueza das coisas que tem no estado de vocês, que tem em Santa Catarina. A grande maioria é do Permiano. Permiano, que é o período ali da Era Paleozoica. A gente ainda, talvez vai ver mais detalhes sobre isso. Então, no Permiano tem restos de peixes, tubarões, braquiópodes, que são organismos invertebrados semelhantes aos bivalves, convergentes com os bivalves, existiam antes dos bivalves, né, mas são muito comuns em depósitos paleozoicos. Hoje eles ainda existem, mas são poucas espécies. Os bivalves meio que substituíram eles, né, aproveitaram melhores os nichos do que eles, mas no Permiano de Santa Catarina, no antigo mar que existia aí, tinha muito desses braquiópodes, né? Tem troncos, fósseis, formação Rio Bonito. A gente subindo um pouquinho a tabela do tempo geológico, aparecem depósitos continentais, formação Rio Bonito, muitos troncos fósseis, restos de plantas.
de antigas floras que existiam durante o Permiano. A formação Irati, também do Permiano, também era um outro mar raso que existia no todo o sul do Brasil e conectava com a África. É um mar que foi evidência da junção dos antigos continentes no passado, que é interessante. Um dos organismos que foi sempre utilizado como essa evidência, que viveu tanto aqui quanto do lado africano, era o mesossauro, aquele réptil aquático que se encontra nesses depósitos aqui do sul, de São Paulo para baixo, tem aqui no Rio Grande do Sul também. Esse tem em Santa Catarina, também tem muitos materiais desses mesossauros. Vai encontrar no Museu de Mafra, se vocês forem visitar, mais ou menos 1 metro de comprimento, assim. Tem alguns afloramentos específicos que têm fósseis também de invertebrados, muito interessantes, de artrópodes, esse aqui, o afloramento de Canoinhas, que também é do Permiano, e também tem inclusive escorpiões fósseis, tem conchas, tem uma sorte de coisas interessantes que existiram no período Permiano na região. Subindo bastante na tabela do tempo geológico, a gente vai já tem fósseis do Quaternário também, e no final aqui nos bichos da Era do Gelo, que eram muito comuns no Brasil nos últimos milhares de anos, se encontra também em Santa Catarina. Esses aqui foram encontrados na cidade de Sombrio, ali os pescadores encontraram dentro da água, né? Porque naquele tempo, nos períodos glaciais, o mar estava mais recuado, tinha mais terra e esses bichos viviam nessas partes que estavam emersas. E aí se fossilizaram ali e agora eles são erodidos e os pescadores encontram restos de placas de tatus gigantes, dentes de preguiças, de mastodontes. Inclusive foram estes animais. Eu trabalhei lá no meu TCC, na minha graduação em biologia, foi com materiais do Quaternário aqui do Rio Grande do Sul, de uma universidade bem grande, bem interessante. Se é por todo o Brasil, mas também fica o registro que havia em Santa Catarina também, né? É possível de você encontrar nos museus. Tem muito, no estado de Santa Catarina, assim como no estado do Rio Grande do Sul, tem muitas paleotocas também, que são tocas possivelmente escavadas por tatuzões gigantes que viveram nos últimos milhares da Terra, milhares de anos. Algumas bem grandes, assim. Tem a suspeita que eram preguiças gigantes, algumas com alguns metros de espessura. Isso também você vai encontrar em vários tipos de rochas sedimentares diferentes, e esses animais conseguiam escavar. Então, as paleotocas também são icnofósseis que existem no estado catarinense e é possível de vocês verem. É possível que até ocorra nos locais onde vocês moram, já tenham visto falar, ou ainda não, podem se deparar com uma. Às vezes elas estão cobertas por sedimentos, tá só o desenho do que era a entradinha, mas por dentro foi o barro acumulando e ficaram cobertas. Isso se chama crotovinas. Então, fica a dica de um documentário dos fósseis de Mafra. Se vocês procuraram lá no site do Sem Palio, aí vocês vão encontrar coisas interessantes lá, né, sobre os fósseis de Mafra, das mediações, muita coisa do Permiano. E os materiais que eles coletaram no Paraná também, bem interessante. Aqui é o slide do professor Maurício lá, né, o contato dele, quem quiser pegar aqui o endereço certinho, QR Code do Sem Palio, o número, e-mail, etc., os horários. Então, recomendo muito que visitem para conhecer fósseis pessoalmente, né, conhecer o Museu de Paleontologia pessoalmente. Quem morar perto, melhor. Quem morar longe, um dia, quando tiver oportunidade, ou em outros museus, Brasil afora, aqui no Rio Grande do Sul, quando vier para cá, sintam-se convidados para vir aqui no Museu da URGS, no Museu da PUC, o museu lá da região central, do CAPA, onde vocês vão ver fósseis bem interessantes. Se vierem na URGS aqui,
Me contatem antes, que eu estarei recebendo vocês para a gente conversar uma tarde inteira sobre fósseis aqui, eu mostrar umas coisas bem legais para vocês. Essas são as referências que a gente utilizou até aqui, né? São a bibliografia recomendada da parte de paleonto. Eu deixei algumas dessas ali no nosso Moodle, outras vocês conseguem fácil pela internet. Tem algumas no minha biblioteca da UDESC também, dá para a gente ver algumas dessas aqui, é de paleontologia ali do Carvalho, que é esse livro aqui, Carvalho 2010, é o livro base da paleontologia geral, né? Um livro grande, capa roxa, vai ter edições mais antigas, capa amarela. Você pode ali encontrar todos os conceitos básicos de paleontologia, história da paleontologia, tudo que eu falei aqui, tipos de fossilização, etc, e bem mais coisas. Então, esse é o nosso livro base, esse Carvalho 2010. Os outros aqui vocês vão conseguir também bastante coisa interessante, aprofundar um pouco mais em vertebrados aqui com o Benton. Esse do Apesteguia, que ele é todo em espanhol, um amigo meu, paleontólogo argentino, ele faz toda a história da vida, é tudo em espanhol, não esqueça. E toda a história da vida, desde o início, né, do surgimento das primeiras formas até os hominídeos, agora até o homem, e de um foco no continente da América do Sul, bastante interessante, muitas figuras bem didáticas, vocês podem pegar as figuras dele, está disponível no site dessa fundação, a fundação lá onde ele trabalha, essa Vasquez Mazini é da editora, mas eu deixei o PDF dele ali para vocês baixarem. O Manzig e o Einschütz são o pessoal que trabalhava ali no Sempário e Mafra, também tem um livro bem interessante, que é muito comum, vocês já devem ter se deparado por aí. Museus e Fósseis da Região Sul do Brasil, uma experiência visual com a paleonto. E tem esse da professora Marina Soares, aqui da URGS também, que é paleontologia na sala de aula, com várias dicas e coisas que a gente pode utilizar na escola, na sala de aula, com os alunos, joguinhos, coisas didáticas sobre fósseis. Então, bom, eu sei que é muita coisa, muito conceito, muita coisa, mas aí vocês vão olhando na medida que vocês conseguirem, vão aproveitando detalhes, né? Pensando detalhes daí, que sirva essas aulas aqui, sirvam como uma, uma espécie de esqueleto, um guia, para vocês se situarem mais ou menos nos conceitos e ir aprofundando seus estudos com as bibliografias e etc. Ainda pretendo lançar mais uma aula sobre o tempo geológico e depois a gente vai para outro tópico que é a biogeografia, ok? Abraços a todos, então, e nos vemos na próxima.